Stand by, ready 3, take 3, Mike here. Cable News Network. Liftoff of the Space Shuttle mission. Obviously a major malfunction. And Manadometer has been... Something is happening outside. And the information supervised. Never again. Tens of thousands of Tutsis and Margaret Hutu. Princess Diana has died. Weapons of mass destruction. The mortgage crisis. Michael Jackson has died. Has decided to Ukrainian history. More than 500,000 Plutocrats in Brazil leave the European passo muito importante. E o desafio me move, sim. Você fica como quem sonha, você realmente fica nas nuvens. Claro que eu disse sim. Alguém com 50 anos de carreira pouco espera de novidade na sua carreira ao cumprir meio século de atividade profissional. Eu não tinha plano nenhum em voltar a trabalhar novamente na televisão. Em absolutamente nada. Eu me considero jornalista de raiz. Todo jornalista de raiz que teve o crescimento profissional escuta CNN, a perna treme. Quando o meu celular faz barulhinho, eu olho assim e eu vejo uma foto relacionada à CNN. Se oxe, valei-me. Que isso? Eu ainda não consigo mensurar o tamanho do que está acontecendo. Quando eu soube o que era, aí o coração bateu forte de verdade. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar. A vontade que dá é sair gritando para todo mundo que a gente conhece e ama. Foi coração na garganta, né? Meu Deus, eu faço parte disso. Faço parte da história. É algo que tá mexendo comigo, assim. Parece que não, mas a ficha tá caindo aos poucos. Eu quero dar o melhor de mim. Eu não esperava que eu fosse confrontado com um desafio dessa magnitude. Estava passando por um momento muito difícil na minha vida e nesse dia que eu decidi, eu falei, Daniel, vida nova. Minutos depois, o telefone tocou. Pulei. E vamos voar. Me tornei mãe e tô encarando um novo desafio também profissional. Tô dando o maior passo que eu já dei na vida até aqui. Foi muita emoção pisar na nossa sede, na Avenida Paulista. Sinceramente, me deu vontade de chorar, tô com vontade de chorar agora. Foi só não uma mensagem profissional, assim, sabe? Era um sinal me falando, vem, aceita. Eu me arrepiei, assim. Eu entrei ali e falei, essa vai ser minha nova casa. Não tive dúvidas. Você sabe que você está trazendo algo muito grande para o Brasil. Meu coração na hora falou, vamos embora. Começar um projeto que eu acredito muito. Novos colegas e criando tudo do zero. A gente sim vai trabalhar como se fosse o projeto das nossas vidas. Porque é. Não tinha mais aquilo do que é TV ou do que é internet. Onde esse conteúdo vai estar, em qual tela, pouco me importa. Finalmente eu ouvi isso. Fazer parte disso não consigo pensar em outra coisa que não seja um palavrão. O maior canal de notícias do mundo. É maravilhoso, não tenho o que falar. É um novo caso de amor, eu digo, da minha vida. Eu amo me apaixonar. A CNN com certeza vai fazer história nesse país e já está fazendo história nesse país. E a Luciana vai estar correndo atrás da notícia. A grande novidade que o telespectador espera pode chegar. É louco para começar a trabalhar, fazer diferente, fazer CNN. I'm CNN's Wolf Blitzer in Washington, D.C. CNN is the world's #1 news network, reaching hundreds of millions of people in every corner of the globe. For the past 40 years, CNN journalists around the world have brought you the very latest news and analysis 24 hours a day. Well, starting now, you'll be able to get that first-class reporting in Portuguese with a Brazilian accent. Bem-vinda, CNN Brasil.
muito boa noite. Boa noite, está no ar a CNN Brasil, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tem presente pra gente, Mona Lisa? Posso? Por favor, é uma honra pra gente receber esse microfone das mãos do Wolf Blitzer, um dos jornalistas mais premiados do mundo, diretamente da CNN em Washington, nos Estados Unidos. E com a chegada desse microfone, começa uma nova etapa do jornalismo brasileiro. Esse é o símbolo do maior canal de notícias do mundo. O maior desafio a partir de agora é trazer em tempo real os fatos mais relevantes, as informações que impactam a vida da gente e que mexem com o rumo da política e com os caminhos da economia. Preparamos um programa de estreia com reportagens e entrevistas exclusivas. Vamos apresentar nosso time de jornalistas, profissionais conhecidos e respeitados. Serão mais de 17 horas de programação ao vivo por dia e estaremos em todas as plataformas. No programa de hoje, a cobertura completa da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Nossas correspondentes foram até a Itália, o primeiro país a fechar as fronteiras para impedir o avanço da doença. Preparamos uma série de entrevistas especiais com chefes dos poderes da República. A CNN está no ar. E convidamos você, a partir de agora, a ficar aqui com a gente. Temos 3 sedes nacionais: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Só em São Paulo, em plena Avenida Paulista, são 4.000 metros quadrados, deles 800 só para os estúdios. Vejam os números: 130 estações de trabalho, 25 estações de pós-produção de conteúdo, 800 telas espalhadas por toda a sede paulistana. Os cenários já estão todos prontos, instalados, os estúdios em plena operação. Ao todo, são mais de 450 pessoas no Brasil e nos escritórios internacionais: Nova York, Londres, Washington e Buenos Aires. Aqui no país, repórteres espalhados por todos os estados. O time de jornalistas chega a 160 profissionais. Eles vão produzir as notícias levadas para milhões de brasileiros 24 horas por dia. Com destaque para as coberturas em política, economia e mundo. A CNN terá jornalistas no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, repórteres e produtores dedicados, prontos para entrar ao vivo. Na economia, a mesma coisa, cobertura completa e profunda, sempre com uma equipe de profissionais especializados. Nossa equipe de analistas segue a mesma linha. Contamos com grandes talentos, com vasta experiência em coberturas política e econômica. É essa turma toda que vai estar por trás dos nossos programas na TV e no digital. Ainda hoje a gente vai falar dessa programação. Antes, um destaque: a nossa tríade. A tríade é um modelo da CNN Internacional para a checagem de notícias. É inédito aqui no Brasil. Tem uma inovação em relação à nossa matriz. Aqui, a tríade também é visual, fica no meio da nossa newsroom. Funciona assim: quando uma notícia importante, delicada, por exemplo, um furo, é conseguido por um dos nossos jornalistas, ela é levada para a tríade, formada por diretores de jornalismo, de digital e de um representante do departamento legal. A informação é avaliada, checada, rechecada pela tríade antes de ser publicada. As perguntas são simples: precisamos publicar? Devemos publicar? Podemos publicar? É um formato para melhorar a qualidade da informação que chegará até o nosso telespectador. Equipes nas ruas, profissionais a postos, todo mundo conectado. Boa noite, Gotino. Posso começar perguntando? Preparado para começar um novo capítulo lindo na história do jornalismo brasileiro? Boa noite, Mona Lisa. Ao vivo é com a gente, né? É isso aí. Boa noite, pronto, muito feliz em fazer parte desse momento. Boa noite para você que está em casa. A CNN Brasil chega depois de um ano de muito trabalho. O objetivo é levar informação com qualidade, pluralidade. E a nossa estrutura, como você viu, é compatível com o maior canal de notícias do mundo. Mas ainda deixamos uma última novidade para o dia da estreia.
Veja comigo, o nosso painel em Brasília, a poucos metros do centro do poder no país. Lá está a nossa marca, o maior logotipo da CNN em todo o mundo. São 91 metros quadrados, a 50 metros de altura. Importante para que todos os moradores, turistas e aqueles que trabalham na capital federal saibam que estamos lá, de olho nas decisões que mudam o rumo da vida dos brasileiros. Estamos no ar. A CNN abre a programação também com uma cobertura especial sobre o assunto que afeta o mundo todo. A pandemia do coronavírus, que já mudou a rotina de muitos brasileiros. É isso, Gotino. Durante o CNN no ar, nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo vão trazer as principais informações. Nesse primeiro giro, vamos ao vivo a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília e a Washington, nos Estados Unidos. A gente começa pela porta de entrada, então, do vírus aqui no Brasil, que são, os aeroportos. A repórter Roberta Russo está em Guarulhos, o terminal mais movimentado do país. Boa noite, Roberta. Oi, Mona. Boa noite para você. A gente fala direto do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E olha, a companhia aérea American Airlines cancelou 75% dos voos, incluindo todos para o Brasil a partir de amanhã até o dia 6 de maio. Daqui de Guarulhos, eles deixam de sair a partir da meia-noite da terça-feira, por causa do fuso horário, e, portanto, estão canceladas as rotas para Nova York, Dallas e Los Angeles. Lembrando, Mona, que outras empresas já têm adotado esses tipos de medidas. É o caso da Latam, que não voa mais entre São Paulo e Milão, e também é o caso da Alitalia, que suspendeu boa parte dos voos para o país europeu. Daqui a pouquinho eu estou de volta falando mais detalhes, contando mais informações sobre a chegada de passageiros que vêm de fora do país e os cuidados por causa do coronavírus. Até já. Obrigado, Roberta Russo. Em Brasília, o novo coronavírus mudou a rotina dos três poderes. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que estava em monitoramento por causa da suspeita do coronavírus, saiu do Palácio da Alvorada para encontrar os manifestantes que marcaram presença em várias partes do país. Conversamos agora com o repórter Leandro Magalhães, que tem outras informações para a gente. Leandro, boa noite. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, mudou muito aqui a rotina dos três poderes em Brasília. O Congresso Nacional e o Palácio do Planalto já adotaram medidas após o anúncio da pandemia. Hoje o presidente Jair Bolsonaro foi conferir de perto as manifestações aqui de Brasília, conversou com os manifestantes, os apoiadores e estendeu até a mão. Eu volto daqui a pouco com outras informações daqui de Brasília. Combinado, Leandro. Gente, futebol parado no Brasil. Competições nacionais realizadas pela CBF serão suspensas. Quem está na porta da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, é a repórter Raquel Amorim. Boa noite, Raquel. Oi, Mona Lisa, boa noite para você. Pois é, a CBF suspendeu as competições nacionais em resposta à pandemia de coronavírus. A decisão afeta a Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos, Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. A recomendação é de que as federações estaduais de futebol, que têm autonomia para decidir, também sigam a determinação. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, a reunião para analisar a continuidade dos estaduais será realizada amanhã. Em Minas Gerais, a federação confirmou a paralisação a partir de terça. Segundo a CBF, é preciso que todos no futebol assumam a responsabilidade na luta contra a expansão do novo coronavírus. A suspensão dos torneios nacionais começa nesta segunda-feira por tempo indeterminado. Daqui a pouquinho os detalhes. Obrigado, Raquel Amorim. E as últimas informações sobre as medidas de combate ao vírus nos Estados Unidos, direto de Washington. Quem fala com a gente é a nossa correspondente Núria Saldanha. Núria, boa noite. Boa noite, Gotino. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou estado de emergência nacional. E para evitar um colapso da economia norte-americana, o Banco Central do país anunciou agora há pouco redução da taxa básica de juros para a faixa de 0 a 0,25%, o que não acontecia desde a crise econômica global de 2008. Já são mais de 3 mil casos de coronavírus nos Estados Unidos e também 62 pessoas morreram. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre medidas que o governo americano está tomando para conter esse vírus.
Combinado, Núria. E é justamente sobre essa notícia que nós vamos agora conversar, repercutir com a nossa analista de economia, a Raquel Landim. Raquel, boa noite para você. Uma decisão que mexe, com a economia mundial, domingo à noite. Já te pergunto o seguinte, é alívio ou é sinal de alerta ou os dois, Raquel? Boa noite, Mona. Boa noite, Gotino. Boa noite a você que nos assiste. Isso a gente vai ter que esperar a abertura dos mercados, Mona, mas os índices futuros estavam caindo, tamanha a surpresa. O Banco Central americano anunciou 3 movimentos importantes. O primeiro foi o corte da taxa de juros para perto de zero. Foi o segundo corte inesperado e este ocorreu num domingo, às vésperas da reunião que já estava marcada para quarta-feira. O segundo foi uma injeção de 700 bilhões de dólares na economia, trocando títulos para dar liquidez aos bancos e às empresas. E o terceiro é uma operação que foi muito utilizada na crise de 2008, de uma troca de moeda com o Banco Central da Inglaterra, da Suíça, o Banco Central Europeu, para evitar as variações abruptas nas moedas. A percepção dos investidores com quem eu conversei agora há pouco é que o Federal Reserve, o Banco Central americano, partiu para o tudo ou nada contra os impactos econômicos do coronavírus. Raquel, e as consequências aqui para o nosso mercado? Amanhã, cedinho. Mona, certamente as bolsas devem reagir e o mercado de câmbio também. E vai ter um impacto importante aqui na reunião do nosso Banco Central, que acontece também na próxima quarta-feira. Antes desse movimento tão abrupto do Banco Central americano, se estava esperando que o BCE aqui cortasse os juros em cerca de 0,25 ponto. Agora, as estimativas, as apostas dos analistas já são de um corte um pouco mais profundo. O Banco Central brasileiro está diante de um dilema: cortar mais os juros para acelerar a economia e com isso correr o risco de uma maior escalada do dólar, desvalorizando ainda mais o real, porque quando a gente corta juros, o dinheiro sai do país e o real se desvaloriza. E olha, vai ser assim a partir de agora. Nós temos os analistas, nós temos os comentaristas, os nossos âncoras e jornalismo ao vivo para você. Mona, acho que vale a gente atualizar, já que estamos ao vivo. O Ministério da Saúde divulgou há pouco a atualização no número de casos no Brasil. 191 casos no Brasil. No mundo, 153 mil casos em 146 países. E grandes hospitais já estão criando mais leitos. É uma outra medida adotada. E a gente vai falar agora sobre a telemedicina, que também é uma medida adotada importante, que é o atendimento à distância. Sim, o isolamento, Gotino, muda a rotina de quem está contaminado, doente e também, claro, da população em geral. A comida deve estar fora. Não tinha ninguém lá fora, todo mundo fica longe de mim. A rotina de quem enfrenta o novo coronavírus. Eu chamei o zelador, pedi para ele vir com luvas e eu deixei o lixo fora do meu apartamento, porque é a única forma de eu descartar o lixo. O medo de quem acaba de chegar ao maior aeroporto do país, em São Paulo. Chegamos nesse momento da Itália, desembarcando aqui em Guarulhos. Não tivemos informações nenhuma sobre medida de segurança, sobre o coronavírus. O novo coronavírus, que foi confirmado em Wuhan, na China, não demorou muito para se espalhar pelo mundo e chegar ao Brasil. É um vírus que causa infecções respiratórias, mais comum ele causar resfriado. A maioria da população já deve ter tido pelo menos uma infecção pelo coronavírus. Especialistas afirmam que é possível que uma só pessoa contraia vários tipos de coronavírus ao longo da vida. O Covid-19, mais chamado de novo coronavírus, pode evoluir para problemas mais graves, principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas. Para as próximas semanas, a expectativa é de que o número de casos aumente, principalmente em São Paulo. Nós prevemos que essa primeira onda vai durar mais ou menos 5 meses. Então, nós vamos ter que passar por isso durante 5 meses. O aumento do número de casos vem ocorrendo. Provavelmente teremos um aumento maior entre 2 e 4 semanas para frente. O plano de contingenciamento de São Paulo prevê a suspensão de eventos que tenham mais de 500 pessoas, assim como aulas em universidades e escolas públicas das redes municipal e estadual.
A rede privada recebeu a mesma recomendação. Em postos de saúde e hospitais, as férias de médicos e enfermeiros foram canceladas. No Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, a estrutura está ganhando reforço para atender os casos mais graves. Nós só conseguimos entrar na área de isolamento da UTI do Hospital das Clínicas de Campinas porque o leito continua vazio. Mas assim que houver um paciente com um novo coronavírus internado aqui, o visitante vai ter de ficar a essa distância da pessoa infectada. Só médicos e enfermeiros terão contato com os doentes, utilizando roupas e equipamentos especiais para fazer o atendimento. Nós já vivemos pandemias no passado, a pandemia do H1N1 de 2009, a epidemia de ebola de 2013, nós vivemos a SARS também em 2004. Então, a nossa equipe, né, de epidemiologia hospitalar, da qual eu também faço parte, ela tem uma experiência no manejo dessas situações de gravidade. Na Universidade Estadual de Campinas, as atividades foram suspensas. Uma decisão da reitoria para evitar a transmissão do novo coronavírus aqui dentro do campus. As salas de aula estão vazias. Os corredores também. 34 mil estudantes devem ficar sem aulas durante 15 dias. E a direção cancelou viagens de funcionários e pesquisadores. A gente está estimulando todos os professores das unidades que façam e desenvolvam atividades online. Isso é uma tendência no mundo todo. Todas as universidades que estão aí suspendendo atividades não sabem quanto tempo vão ficar. O atendimento online também pode ser adotado por hospitais particulares de São Paulo, que integram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS. Testes já estão sendo feitos da chamada telemedicina, um sistema que permite consultas e apoio médico à distância com o uso da tecnologia. Nesse modelo de teleconsultoria, o atendimento dura em média 20 minutos. 500 médicos especialistas estão envolvidos diretamente com o projeto. O investimento será de 65 milhões de reais. Isso vai ser fundamental, tanto para diagnóstico, tanto para orientação de médicos que não têm essa especialidade, mas principalmente em benefício daquela população que, para atendimento com especialista, infectologista, pneumologista, que são aqueles mais necessários na doença causada pelo coronavírus, eles vão ter essa condição através da telemedicina. Vamos atualizar, agora já são 200 casos confirmados do novo coronavírus no nosso país. E sobre a reclamação do passageiro de que não recebeu orientação quando desembarcou no aeroporto em Guarulhos, a Anvisa informou que o papel da agência é dar encaminhamento aos casos sintomáticos e não faz abordagem aleatória. Segue na CNN Brasil. Mona Lisa, a gente vai fazer agora uma chamada por Skype com o estudante paulista Wes Stamatis, que contraiu o novo coronavírus aqui no Brasil. Ele está em quarentena há 4 dias. Olha aí a imagem. Wes, 4 dias que você começou a sentir os primeiros sintomas. Boa noite para você. Eu queria começar essa conversa querendo saber quando que você sentiu os sintomas. Você imaginou o que seria o coronavírus? Como é que está sendo para você ficar em casa aí isolado? Bom, primeiro, boa noite. Sim, senti os sintomas há uns 4 dias atrás, né? Achei que era uma gripe normal, mas eu fiquei muito febril. Depois a febre começou a subir, eu fui direto para o hospital, 5 horas no hospital. Eu estava sem um sintoma e demorou umas 26 horas para sair mais ou menos o resultado, né? Foi um choque, né? E agora eu tô aqui há uns 4, acho que é o 4º ou 5º dia que eu tô aqui. Wes, você mora com os seus pais, né? Você mora, enfim, com a sua família. O que eu queria saber é como é que uma pessoa fica em quarentena, separada de todo mundo, na mesma casa. Qual que foi a nova rotina aí adotada entre vocês para que você não passe para os seus familiares? O meu quarto fica sempre com a porta fechada, as janelas ventilam, né, o ar, eu tenho que deixá-las abertas sempre. E toda hora que eu vou receber comida, eu tenho que lavar as mãos com álcool e gel. Minha mãe deixa uma comida numa bandeja, eu vou lá e busco a comida, fecho a porta. Para devolver, eu desinfeto com o spray que eu tenho aqui.
e deixo na mesma bandeja, né? Sempre passando álcool em gel o tempo todo. Olha, estamos conversando com o Uesis Stamatis, ele tem o coronavírus, está isolado em casa. A namorada testou positivo hoje, né, Uesis? Você pode falar sobre isso? E eu queria saber, os seus amigos que viajaram com você também estão fazendo os testes e você não tem ideia de quem você pegou? Então, Reinaldo, eu não sei de quem eu peguei. Muitas pessoas me perguntam a mesma coisa, né? Tive muitas perguntas no Instagram. Onde você pegou, onde você contraiu a doença? Então, eu não sei. Eu estava no Rio de Janeiro. Muitos médicos me ligaram, falaram que a doença iria se manifestar em torno de 1 a 3 dias. Então, eu peguei desse tempo que eu senti o sintoma para trás, né? Eu acabei de falar com um amigo meu agora, ele disse que deu negativo e ele estava dormindo aqui na minha casa, tive contato com ele. Isso foi na terça-feira mesmo, e eu deixei a minha namorada na segunda-feira no aeroporto de Guarulhos, a gente namora à distância, e infelizmente o dela deu positivo, porém ela não teve nenhum sintoma até agora, nenhum sintoma. Então isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque eu perguntei, eu tenho amigos médicos que falam, não, é normal, tem muitas pessoas sem sintomas andando por aí e não sabe que tem o coronavírus e pode passar para outras pessoas. Uesis Stamatis, obrigado pela participação aqui na CNN Brasil, falando sobre o coronavírus. Ele está em casa, isolado, e contou essa experiência que ele está tendo junto com a família, ele isolado no quarto. Obrigado pela participação.